Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer para formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, este canal é para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que este canal alcance mais pessoas e leve informação verdadeira a quem não aceita ser enganado. Bastidores do Poder, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E essa notícia vem diretamente de Brasília, com Metrópolis. CPMI do INSS, Vorcaro vai fugir de convocação ou prestar depoimento. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Metrópolis. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Vorcaro vai depor na CPMI do INSS no dia 26 de fevereiro. Essa decisão aconteceu depois de um acordo com a defesa de Daniel Vorcaro, porque ela primeiro tinha sido avisado pela comissão de que ele iria depor no dia 5, quinta-feira, amanhã, né? Já aconteceria amanhã esse depoimento, mas então houve uma reunião com o ministro Dias Toffoli e o magistrado salientou que, caso haja pedido, vai concordar com a ida de Vorcaro, uma vez que ele cumpre prisão domiciliar e faz uso de tornozeleira eletrônica por decisão do próprio ministro. Então, o Carlos Viana, que é o relator da CPMI, ele disse o seguinte: sobre a vinda do senhor Daniel Vorcaro, a defesa entrou em contato pedindo um adiamento da vinda dele, com o seguinte compromisso que foi colocado da minha parte. Eu concordo com o adiamento de quinta-feira, desde que a defesa não impetre um habeas corpus para evitar futuramente que ele não venha. Foi feito um acordo com os advogados. Eles não vão buscar habeas corpus no Supremo. Daniel Vorcaro está disposto a vir de forma, inclusive, aberta, trazer a documentação, e eu estou marcando a vinda dele para depois do Carnaval. E aí, deixo para você a pergunta. Você acredita que até lá esse acordo vai ser mantido e Daniel Vorcaro não vai impetrar um habeas corpus para tentar não ir para a CPMI? Afinal, a gente está, no dia 4 de fevereiro, depoimento que ia acontecer amanhã, em tese, agora vai acontecer dia 26, ou seja, mais de 15 dias depois. Como é que você viu aí essa jogada da defesa de Daniel Vorcaro? Rafa, eu sou um pouco cético em relação a esse assunto, né? Eu não entendi essa manobra da defesa e o acatamento do presidente da CPMI, Viana, né, em relação à prorrogação do Daniel Vorcaro iria depor amanhã. E aí, por conta de um acordo do Carlos Viana com a defesa, o depoimento foi passado para 26 de fevereiro, né? E o Viana falou para todo mundo, né? Está inclusive na matéria do Metrópolis, dizendo que houve um acordão, né, com a defesa, falando que o Daniel Vorcaro iria depor, né, estaria disposto, né, a voluntariamente mostrar documentos, a esclarecer vários pontos em relação ao INSS e se predispôs a não entrar com nenhum habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, né? Eu, sinceramente, eu não entendo e sou um pouco cético em relação a isso, né? Mas também, Rafa, tem uma questão importante sobre o Código de Ética da OAB, que quando um advogado, né, está representando o cliente dele, né, no caso do Daniel Vorcaro, né, e ele dá a palavra dele, né, em relação a determinada situação, né, aquela palavra dele é muito importante e tem força, né? Então eu espero realmente que o Daniel Vorcaro cumpra o combinado com a presidência da CPMI do INSS, vá depor dia 26 de fevereiro e apresente, sim, esclarecimentos, apresente a documentação que ele, porventura, tenha, né? Mas, Rafa, eu te confesso uma coisa, eu estou muito curioso para saber como que os parlamentares irão lidar, né, com o depoimento do Daniel Vorcaro, né? Será que vai ser o depoimento só para eles ver? Será que vai ser um depoimento ameno, né, um depoimento respeitoso? Ou vai ser, de fato, um depoimento de parlamentares que querem, de fato, apresentar questionamento do Daniel Vorcaro e querem, sim, né, exercer a sua função de investigador, né, de autoridades judiciais, né? Então esse é o ponto de interrogação que eu coloco, né? E eu espero que a CPMI do INSS, quando colher o depoimento do Daniel Vorcaro, seja realmente algo proativo, algo efetivo e não seja mera decoração. Exato, a gente não quer espetacularização desse depoimento, senão vai ficar um bando de deputados e um bando de senadores apenas falando para as câmeras, sem de fato questionar o Daniel Vorcaro, que a gente sabe tem muito a falar, mas eu vou aproveitar que a gente ainda está nesse assunto. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida prática. Caso a defesa peça, então, o habeas corpus, quem decide se vai dar ou não o habeas corpus é o ministro André Mendonça, também do Supremo Tribunal Federal.
Porém, o Carlos Viana disse que, caso haja esse pedido da defesa, ele vai tentar, então, uma condução coercitiva de Daniel Workar. Eu queria entender, então, né, de fato, aqui estou sendo leigo, se essa condução coercitiva precisa passar por algum magistrado, como é que fica esse poder, né, da CPI em relação, da CPMI, em relação a esse possível pedido ou não de habeas corpus da defesa de Workar? O Viana falou, né, o presidente da CPMI do INSS falou claramente que caso a defesa do Daniel Workar entre, né, com o pedido de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para o André Mendonça, e evite, né, que o André Mendonça, que o Daniel Workar deponha, né, na CPMI, ele iria se utilizar, né, da condução coercitiva. O Rafa, a CPMI, né, os parlamentares, eles têm a função de autoridade judicial, né? A autoridade judicial, em várias situações, podem, caso a testemunha ou caso o investigado não vá depor, né, perante o juiz ou perante a Polícia Federal, eles podem sim, né, exercer a tal condução coercitiva, né, ou condução sob vara, né, obrigando a pessoa a depor à força. Então, eu entendo que os parlamentares da CPMI têm essa função de autoridade judicial. Então, ele pode exercer essa função independente de decisão judicial. Então, eu entendo sim, plenamente viável, plenamente possível, caso o Daniel Workar queira fazer uma manobra, né, para não depor no dia 26 de fevereiro, né, seja por meio de habeas corpus, né, ou seja por meio de uma simples ausência, né, não querer comparecer à CPMI, a presidência da CPMI pode sim exercer a sua função de autoridade judicial e conduzir o Daniel Workar coercitivamente para depor. Você acredita que esse tempo que a gente vai ter, que a defesa de Daniel Workar vai ter entre o dia 5, no qual seria o depoimento, e agora dia 26, de que forma o Daniel Workar pode se preparar para se blindar das perguntas dos deputados e senadores? Te questiono isso porque no dia 30, a gente já teve, dia 30 de dezembro, a gente lembra bem, nós tivemos o depoimento de Daniel Workar no STF para a Polícia Federal, inclusive houve uma cariação por conta das inconsistências nos depoimentos. E aí eu me pergunto por que a defesa pediu mais esse tempo e como ele pode ser usado para defender, então, para melhorar a defesa de Daniel Workar, caso ele realmente compareça à CPMI. Com toda certeza, esse prazo do dia 5 para o dia 26 de fevereiro, né, tem a ver com a preparação do Daniel Workar. A gente sabe que o Daniel Workar não tem como se livrar de depor na CPMI. Então, a defesa, sem sombra de dúvida, vai utilizar esse tempo de mais de 20 dias, né, esse tempo do tal recesso do carnaval, para preparar o Daniel Workar, né? E eu entendo que isso é legítimo, né? Faz parte do direito da ampla defesa do contraditório, né? Você ter todo o instrumento para se defender perante qualquer autoridade judicial ou qualquer autoridade, né? Então, eu entendo que isso faz parte da defesa do Daniel Workar. Então, ele vai utilizar esse tempo com toda certeza para se blindar e para se preparar para o depoimento da CPMI. E tem um ponto que eu acho importante destacar, Rafa, que a CPMI ela tem objeto próprio e tem objeto específico. A CPMI do INSS serve para investigar a fraude do INSS, serve para investigar os tais descontos, né, indevidos de aposentado e o tal problema que, porventura, tem ocorrido no tal empréstimos compulsórios. Né? Então, com toda certeza, né, a defesa irá se treinar do Daniel Workar para se preparar e para ficar só restrito ao tema da CPMI. Né? Mas isso eu entendo que é legítimo, Rafa. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Congresso aprova projetos com custo extra de 6 bilhões para 26. Deputados e senadores aprovaram 3 textos que criam cargo no Executivo e dão aumentos salariais para funcionários do governo e do Congresso. Deputados e senadores aprovaram na terça-feira 3 projetos que criam cargos no Executivo e dão aumentos salariais para funcionários do governo e do Congresso. Trabalhadores da Câmara terão um aumento médio de 9%. O reajuste no Senado pode chegar a 76%. Já a remuneração bruta pode ultrapassar o teto constitucional de 46 mil. Os textos dos novos benefícios criados pela Câmara e pelo Senado precisam ser sancionados pelo presidente Lula. Além dos 2 projetos que tratam o aumento para os seus funcionários, os deputados aprovaram o PL 5.874 de 2025, que totaliza uma despesa extra de 5 bilhões em 2026. O projeto de autoria do governo Lula foi enviado à Câmara pelo ministro Camilo Santana, da Educação, e Esther, da Gestão e Inovação, sob relatoria do deputado Átila Lira. A matéria foi aprovada em votação simbólica quando não há registro nominal de votos, fruto de acordo entre as bancadas.
Somados aos 700 milhões para o Congresso, o impacto chega a 6 bilhões. Câmara, o PL 179 de 2026 estabelece a implantação imediata da nova gratificação e autoriza um primeiro dia de folga a cada 3 dias trabalhados, com possibilidade de converter as folgas em verba indenizatória. O pacto é de 500 milhões em 2026. Senado, PL 6.070 de 2025, estabelece reajustes escalonados de 2026 a 2029, com as mesmas regras da Câmara para folgas de cada 3 dias e possibilidade de conversão disso em adicional ao salário. O impacto é de 200 milhões em 2026. Criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, PL 1 de 2026. A nova unidade de ensino terá sede em Patos, Paraíba, base política e reduto familiar do atual presidente da casa, Hugo Mota. Criação de novos cargos e aumentos de salários, PL 5.893 de 2025 e PL 6.170 de 2025. São 26.600 cargos na estrutura federal, englobando os Ministérios da Educação e da Gestão e Inovação e a Anvisa. O impacto total estimado é de 5 bilhões em 2026. Os valores estão previstos na LOA, Lei Orçamento Anual, de 2026, mas a execução integral depende da implantação de institutos federais e dos concursos públicos para os novos cargos, recomposição salarial, reajuste os salários de carreiras como a Receita Federal, da Auditoria Fiscal do Trabalho e de médicos e veterinários das carreiras em educação. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.